Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso. Dessa feita nós vamos estudar um tipo especial de árvore binária que se chama heap. Heap é uma palavra que pode ser usada para identificar, em algumas linguagens de programação, como C++ e Java, o espaço de memória utilizado para alocação dinâmica, aquele espaço de memória em que a linguagem utiliza para, ou que o compilador utiliza para colocar tipos que são criados dinamicamente, ou seja, que são criados durante a execução do programa. Não é esse o caso. Então, essa palavra heap que nós estamos utilizando aqui não está sendo usada com esse significado. O significado de heap aqui, que nós vamos utilizar, é uma estrutura de dados, é uma árvore binária com as seguintes características. Ela é completa, ou seja, todas as linhas dessa árvore binária são preenchidas. Se você pegar a primeira linha preenchida, se você pegar a segunda linha totalmente preenchida, a terceira totalmente preenchida, a última linha pode não ser totalmente preenchida no final. Esse aqui é um exemplo de árvore binária do tipo heap completa, e esse aqui é uma árvore do tipo incompleto, onde falta um elemento aqui no meio da última linha. Se faltar elemento também por aqui, também não é permitido. O heap tem que estar completamente preenchido. Na memória do computador, os heaps são representados normalmente através de uma matriz. Na realidade, a gente coloca o desenho da árvore binária apenas para ilustrar o acesso, ilustrar de que forma esses dados são acessados. Agora, na memória do computador, internamente, os dados são gravados em uma matriz. Então, é uma matriz com os índices de 0 até n, que gravam, que registram todos os elementos que compõem a nossa árvore binária, nosso heap virtual. Então, uma das características do heap é que, observem aqui, o primeiro elemento da matriz é exatamente o nó raiz da árvore. Então, nós temos aqui que os filhos de um nó de uma árvore têm sempre valores inferiores ao nó. Então, por exemplo, o 100 tem como seus filhos 90 e 80 são valores inferiores ao 100. O 90, 30 e 60 são valores inferiores e assim por diante. Então, os filhos sempre possuem valores inferiores aos nó dos pais. O filho ele é armazenado da seguinte forma. O primeiro elemento é armazenado em sua posição normal. O seu filho esquerdo é armazenado logo a seguir. E o próximo elemento é o seu filho direito. Bom, e em seguida, o outro elemento depois do filho direito, do 100, é exatamente o filho esquerdo do 90, que seria exatamente o 30. Então seria essa posição aqui. Dessa forma é fácil você encontrar, com uma fórmula matemática bem simples, é fácil você encontrar, nós vamos ver no código, tem uma fórmula matemática bem simples, é fácil você encontrar um pai, a posição do pai na matriz a partir do filho e vice-versa. Então é fácil encontrar o pai através do filho e vice-versa. A condição de heap, quer dizer, isso que eu falei agora há pouco, é que todos os nós devem estar de acordo com essa condição. Ou seja, as chaves de cada nó devem ser sempre maior ou igual dos seus filhos, e nunca inferior. Lembrando que o heap é uma representação conceitual de uma matriz cujos elementos são manipulados segundo esse modelo. Então, na realidade, o que nós temos na memória do computador é uma matriz. Um heap, ele tem uma dificuldade. Você atravessar um heap, ou seja, visitar os nós em sequência do heap, na ordem ou in order, na ordem crescente, por exemplo, é difícil. Porque o heap ele não é naturalmente ordenado. Se você ver a matriz, ele não é naturalmente ordenada. Entretanto, o caminho da raiz até as folhas é sempre descendente. Os valores são sempre descendentes, mas ele não é ordenado. A raiz possui o maior valor. Então, o maior valor está sempre na raiz, os menores estão sempre são inferiores aos maiores. Qual é a utilidade do heap? O heap é utilizado na prática para a implementação de filas de prioridades. Podem ser usados em diversas aplicações, por exemplo, em políticas de escalonamento, scheduling. Sempre que você for criar filas com prioridades, você pode implementar essas filas de prioridades através de um heap, onde a árvore de maior o nó, de maior prioridade é sempre removido primeiro e os outros vão sendo reorganizados à medida que os de maiores prioridades vão sendo retirados. Ele não permite a busca rápida de um elemento, porque ele não dá informações sobre que caminho seguir na busca.
Isso significa que teremos que visitar a árvore inteira na busca de um elemento. Então, a busca de um elemento, você tem que visitar a árvore inteira. E a busca de um elemento, na realidade, é a matriz. Então, é da ordem de n, a busca de um elemento. Então, se é assim tão ruim a busca, para que usar? Então, a vantagem do heap é exatamente essa, que ele permite a rápida eliminação do maior valor. É isso que nós queremos para filha de prioridades. E permite também a rápida inserção de novos elementos. Então, um novo elemento chega, ele é rapidamente inserido, e o maior elemento de todos é rapidamente removido. É só por isso que os heaps são úteis, são bastante utilizados. Então, não é para inserção ordenada, nem para leitura ordenada, o heap em si, a não ser que você pode, de certa forma, utilizar o heap como base para o método chamado heap sort, que é um método muito eficiente de ordenamento, onde você insere todos os elementos em um heap e retira um a um. Quando você retira um a um, eles vêm naturalmente ordenados, porque ele sempre retira a partir do maior. Então, eles vão retirando na ordem maior para menor. Isso você pode utilizar o heap para fazer isso, que é tão eficiente, se aproxima em termos de eficiência do quicksort, né? Então, existe o método heap sort, que a gente vai ver mais na frente. Como remover o maior elemento? Então, para remover o maior elemento, normalmente o maior elemento é o primeiro da matriz, basta que eu apague esse primeiro elemento e desloque toda a lista para cima. Bom, esse deslocamento aqui ele é custoso, então eu tenho que deslocar o 90 para o lugar do 100, o 80 para o lugar do 90, o 30 para o lugar do 80, o 60 para o lugar do 30. Então eu tenho que fazer muitas operações de atribuição, eu vou criar um laço aqui, fazer muitas atribuições para remover o maior elemento dessa forma. Essa forma não é uma maneira muito eficiente de remover o maior elemento. Pode ser feito, mas não é a mais eficiente. Dá para fazer mais rápido? É isso que nós vamos ver agora. Bom, essa aqui seria, repetindo novamente, a sequência de deslocamento dos valores para refazer a matriz após a retirada do primeiro elemento. O que nós temos que fazer é remover o maior elemento. Esse é o elemento a ser removido. E passar o último nó para o lugar do mesmo. Depois que nós passamos o último nó para o lugar do primeiro elemento, a árvore fica desequilibrada, ou seja, ela fica com valores, esse valor da raiz ele é inferior aos valores dos seus filhos. Bom, então a gente começa a verificar se é possível, ou qual o maior dos seus filhos. Ele olha, observa aqui que esse aqui é o filho 82, é o filho 50, então nós pegamos o maior dos seus filhos e imediatamente fazemos uma permuta. Começamos a fazer uma permuta para baixo. Isso se chama muitas vezes de borbulhamento para baixo. E esse borbulhamento para baixo faz com que o maior dos seus filhos venha ocupar o seu lugar agora, e esse elemento aqui fique agora com os dois filhos 63 e 70. Novamente, ele verifica quem é o maior dos filhos dele, verifica que é o 70 e faz a permuta. Depois dessa permuta, o 30 vem para cá, que era o maior naquele momento, e o 70 vem para cá, e ele testa novamente se algum dos seus filhos é maior. Pega o maior dos seus filhos e faz a permuta. Com essas várias permutas, nós terminamos o processo, nós removemos o maior elemento, e a árvore está novamente equilibrada, está novamente correta. Esse é o fim do processo, com apenas 4 permutações. Então nós vimos aqui que nós deixamos a árvore novamente equilibrada, e nós não tivemos que fazer tantas permutações assim. Nós fizemos apenas 4 permutações, quanto de outro lado nós teríamos que fazer tantas permutações, nós fizemos seguindo aquela regra antiga, nós teríamos que fazer tantas permutações quantos fossem os números de elementos do nó. Nós teríamos que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 permutações, e aqui nós fizemos apenas 4. Então, essa forma de remover um elemento é uma forma que nos dá menos trabalho, que nos consome menos recursos de máquina. E como inserir um elemento? Então, como inserir um elemento? Imagine que você tem aqui o valor 95 a ser inserido nessa árvore. Essa árvore está com todas as linhas preenchidas, a única linha que ela não tem preenchida é essa última linha. E é, portanto, aí que você insere o seu elemento. O seu elemento passa a ser filho de um nó, primeiro nó, que esteja faltando na linha de nós preenchidos. Bom, então o 95 é colocado aqui, porém o 95 é inferior ao... Ela é superior, desculpe, ao valor do seu pai. Então, pela regra do heap, um filho nunca pode ter valores inferiores ao do pai. Então, o que nós fazemos? Permutamos os valores
do pai com o filho. Permutamos o 95 com o 37 nesse caso. Em seguida, observamos que o 95, o valor que foi recentemente inserido, que já foi permutado, é superior ao 51. Então, nós fazemos mais uma permuta. Esse processo inteiro é chamado borbulhamento para cima. E em seguida, verifica-se se o 95 é superior ou não à sua raiz, ao seu pai. Nesse caso é verdade. Então, permuta-se mais uma vez. O 95 passa a ser a raiz e a nossa inserção foi concluída. Então, o processo de inserção é tão simples quanto o processo de retirada da raiz, conforme nós vimos.